Você pensa que conhece o Salmo 23, mas não conhece. Ninguém conhece, não do jeito que ele foi escrito, não com o peso que ele carregava quando saiu da boca de Davi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa no Salmo 23, qual imagem vem à sua mente? Pastagens verdes, águas calmas, paz, tranquilidade? E se eu te dissesse que Davi escreveu esse salmo no pior momento de sua vida? Não num dia de vitória, não num momento de paz, num momento em que tudo o que ele amava estava desmoronando. Davi era rei, o maior rei que Israel já teve, o homem escolhido por Deus, o guerreiro que matou Golias, ainda adolescente, o músico cujas canções ainda são cantadas 3000 anos depois, e num determinado momento da sua vida, seu próprio filho se voltou contra ele. Absalão, o filho mais amado, o filho mais bonito, o filho que Davi nunca conseguiu repreender porque amava demais. Absalão organizou uma revolta, tomou o trono e Davi teve que fugir de Jerusalém, a pé, descalço, chorando, enquanto o povo jogava pedras nele. O rei mais poderoso de Israel, fugindo da própria cidade, abandonado por quem ele amava, traído pelo próprio filho, com a vida em perigo. É nesse momento, ou num momento muito parecido com esse, que os estudiosos acreditam que Davi escreveu o Salmo 23. E agora lê de novo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é um homem em paz descrevendo sua paz, é um homem em pedaços, declarando uma certeza que vai além de qualquer circunstância. Isso muda tudo. Cada palavra muda, cada imagem muda, o salmo inteiro muda, porque não é poesia de quem nunca sofreu. É declaração de fé de quem estava no fundo e ainda assim encontrou o pastor. E há algo ainda mais surpreendente nesse salmo, algo que está escondido no texto hebraico original, algo que a maioria das traduções não consegue capturar completamente. No versículo 4, bem no meio do salmo, algo muda. Algo que os estudiosos de hebraico chamam de o momento mais íntimo de toda a poesia bíblica. Davi está escrevendo sobre Deus, falando sobre Ele, descrevendo o que Ele faz. Ele me faz repousar, Ele me guia, Ele restaura. E então, no versículo 4, no momento mais escuro do salmo, no vale da sombra da morte, Davi para e muda. Não, ele está comigo, tu estás comigo. De repente, não é mais sobre Deus, é com Deus, direto, presente, tu, como alguém que estava falando sobre uma pessoa e de repente percebe que essa pessoa está no quarto e vira e olha nos olhos e fala diretamente: tu estás comigo. Pensa no que isso significa. No momento mais escuro, no vale mais profundo, na noite mais longa, não é quando Deus some, é quando Ele fica mais próximo, próximo o suficiente para mudar o pronome de Ele para tu. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir esta noite. Não uma explicação sobre Deus, mas a certeza de que Ele está aqui, nesse quarto, nesse silêncio, nessa noite. Tu estás comigo. Vamos entrar juntos nesse salmo, não para lê-lo mais uma vez, mas para ouvi-lo pela primeira vez, com o peso que ele sempre teve e a paz que ele sempre trouxe para quem estava no fundo e encontrou o pastor. Sem pressa, sem esforço, apenas ouvindo, enquanto o silêncio ao redor de você vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais acolhedor, cada vez mais habitado, porque o pastor que cuidou de Davi no vale é o mesmo que está aqui agora, nessa escuridão suave, nessa respiração que vai e vem, nessa noite que já começou a ceder. Você pensa que conhece o Salmo 23,
mas não conhece. Ninguém conhece, não do jeito que ele foi escrito, não com o peso que ele carregava quando saiu da boca de Davi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa no Salmo 23, qual imagem vem à sua mente? Pastagens verdes, águas calmas, paz, tranquilidade? E se eu te dissesse que Davi escreveu esse salmo no pior momento de sua vida? Não num dia de vitória, não num momento de paz, num momento em que tudo que ele amava estava desmoronando. Davi era rei, o maior rei que Israel já teve, o homem escolhido por Deus, o guerreiro que matou Golias, ainda adolescente, o músico cujas canções ainda são cantadas 3.000 anos depois, e num determinado momento da sua vida, seu próprio filho se voltou contra ele. Absalão, o filho mais amado, o filho mais bonito, o filho que Davi nunca conseguiu repreender porque amava demais. Absalão organizou uma revolta, tomou o trono e Davi teve que fugir de Jerusalém, a pé, descalço, chorando, enquanto o povo jogava pedras nele. O rei mais poderoso de Israel, fugindo da própria cidade, abandonado por quem ele amava, traído pelo próprio filho, com a vida em perigo. É nesse momento, ou num momento muito parecido com esse, que os estudiosos acreditam que Davi escreveu o Salmo 23. E agora lê de novo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é um homem em paz descrevendo sua paz, é um homem em pedaços, declarando uma certeza que vai além de qualquer circunstância. Isso muda tudo. Cada palavra muda, cada imagem muda, o salmo inteiro muda, porque não é poesia de quem nunca sofreu. É declaração de fé de quem estava no fundo e ainda assim encontrou o pastor. E há algo ainda mais surpreendente nesse salmo, algo que está escondido no texto hebraico original, algo que a maioria das traduções não consegue capturar completamente. No versículo 4, bem no meio do salmo, algo muda. Algo que os estudiosos de hebraico chamam de o momento mais íntimo de toda a poesia bíblica. Davi está escrevendo sobre Deus, falando sobre Ele, descrevendo o que Ele faz. Ele me faz repousar, Ele me guia, Ele restaura. E então, no versículo 4, no momento mais escuro do salmo, no vale da sombra da morte, Davi para e muda. Não, Ele está comigo, tu estás comigo. De repente, não é mais sobre Deus, é com Deus, direto, presente, tu. Como alguém que estava falando sobre uma pessoa e de repente percebe que essa pessoa está no quarto e vira e olha nos olhos e fala diretamente: tu estás comigo. Pensa no que isso significa. No momento mais escuro, no vale mais profundo, na noite mais longa, não é quando Deus some, é quando Ele fica mais próximo, próximo o suficiente para mudar o pronome de Ele para tu. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir esta noite. Não uma explicação sobre Deus, mas a certeza de que Ele está aqui, nesse quarto, nesse silêncio, nessa noite. Tu estás comigo. Vamos entrar juntos nesse salmo, não para lê-lo mais uma vez, mas para ouvi-lo pela primeira vez, com o peso que ele sempre teve e a paz que ele sempre trouxe para quem estava no fundo e encontrou o pastor. Sem pressa, sem esforço, apenas ouvindo, enquanto o silêncio ao redor de você vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais acolhedor, cada vez mais habitado, porque o pastor que cuidou de Davi no vale é o mesmo que está aqui agora, nessa escuridão suave, nessa respiração que vai e vem, nessa noite que já começou a ceder. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará.
em hebraico, lo exar. Não faltará, não no futuro, não como promessa distante, como declaração presente, como certeza que já existe. Davi não está pedindo, não está rogando, não está negociando com Deus. Está declarando com a voz de quem já experimentou, com a autoridade de quem já viu. E isso é diferente de tudo, porque a maioria das orações começa com pedido. Dá-me, concede-me, não me falte. O Salmo 23 começa com declaração. Nada me faltará, não porque a vida está fácil, não porque os problemas sumiram, mas porque o pastor está aqui. E com o pastor, nada falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Em hebraico, pastos de descanso. Não pastos de abundância, não pastos de fartura. Pastos onde a ovelha pode finalmente parar. E há algo importante sobre ovelhas que precisa ser dito. Ovelhas não conseguem descansar quando têm medo. Quando há predador por perto, elas não deitam, ficam em pé, alerta, tensas. Para que uma ovelha deite, precisa estar sem medo, sem tensão, sem ameaça percebida, em paz. E quem cria essa paz? O pastor. A presença do pastor é o que permite que a ovelha deite, é o que transforma o campo em lugar de descanso. Não o campo em si, a presença. Pensa nessa imagem por um momento. Você é a ovelha, o dia foi longo, o campo foi difícil, os predadores circularam, e agora é noite. E o pastor está aqui, e você pode deitar. Não porque os problemas acabaram, mas porque o pastor está presente. E com ele presente, você pode descansar. Ele me leva a águas tranquilas. Águas tranquilas. Em hebraico, águas de quietude. Não águas de abundância, não rios caudalosos, águas quietas. E há algo que poucos sabem sobre ovelhas e água. Ovelhas têm medo de água corrente, o barulho, o movimento, a imprevisibilidade. As assusta. Uma ovelha não bebe de um rio rápido, não bebe de uma cachoeira. Bebe de poças calmas, de açudes quietos, de lugares onde a água não se move. E o pastor conhece isso. Não leva a ovelha para onde a água é mais abundante. Leva para onde a água é mais quieta, para onde a ovelha consegue beber sem medo. E Deus faz o mesmo. Não nos leva para onde há mais, nos leva para onde há paz, para onde conseguimos receber, para onde o coração consegue beber. Deixa essa imagem existir ao seu redor. Águas quietas, sem movimento, sem barulho, apenas quietude, apenas presença, apenas a possibilidade de beber sem medo. Ele restaura a minha alma. Em hebraico, Meshib Nafshi, restaura meu ser, minha essência, aquilo que eu sou por dentro. A palavra restaurar em hebraico carrega a ideia de trazer de volta, como alguém que foi embora, como alguém que se perdeu, como alguém que saiu do caminho. Davi está dizendo que sua alma saiu, que ele se perdeu de si mesmo, que algo dentro dele foi embora e o pastor foi buscar, não o corpo, a alma, o ser interior, o que ficou partido, o que foi embora com o sofrimento, o que saiu com as traições. Ele foi buscar e trouxe de volta. Restaura, não remenda, não tampona. Restaura, traz de volta ao estado original, ao que deveria ser, ao que foi criado para ser. E há pessoas ouvindo agora que sabem exatamente o que é sentir que a alma saiu, que o sofrimento levou algo, que as perdas deixaram um espaço vazio, que você acorda de manhã e algo que deveria estar lá não está mais. Para essas pessoas, o Salmo 23 tem uma promessa específica. Ele restaura, não você,
não o tempo, não o esforço. Ele, o pastor, que foi buscar Davi no vale, que vai buscar o que foi embora, que está aqui agora, nessa noite, nesse silêncio, restaurando, suavemente, enquanto você descansa. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça, em hebraico, caminhos retos, não caminhos fáceis, não caminhos sem obstáculo, caminhos retos que levam ao destino certo. E o pastor guia, não empurra, não força, guia, vai à frente, a ovelha segue. E há algo de muito libertador nessa imagem. Você não precisa saber o caminho, não precisa ter o mapa, não precisa entender cada curva, só precisa seguir, só precisa manter o pastor à vista, por amor do seu nome. Não por mérito da ovelha, não porque a ovelha mereceu, por amor do nome do pastor, porque é quem ele é, porque é o que ele faz, porque abandonar a ovelha seria trair a própria natureza do pastor, e Deus não traz sua natureza. Nunca abandonou, nunca abandonará, por amor do seu nome, que é fidelidade, que é presença, que é amor que não desiste. A mente pode continuar ouvindo ou pode começar a soltar. Das duas formas está tudo bem. Não há nada que precise ser feito agora. Apenas esse pastor, essa presença fiel, esses caminhos retos, conduzindo suavemente para o descanso que essa noite tem para oferecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras existem há 3.000 anos. Foram ditas em hebraico, em grego, em latim, em português, em cada língua que o ser humano já falou. E chegaram até esta noite, até este quarto, até este silêncio, até você. Não por acidente, não por coincidência, porque o pastor ainda cuida, porque a palavra ainda alcança, porque o Resed ainda persegue. Pode deixar essas palavras existirem ao seu redor agora, não como texto, não como religião, como presença, como realidade, como o pastor que está aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada. Não algumas coisas, não a maioria das coisas, nada. Não falta paz, não falta presença, não falta cuidado, não falta amor, não falta o pastor. Nada me faltará. Deixa essa declaração pousar suavemente, não como promessa distante, mas como realidade presente, como algo que já é verdade. Nesse exato momento, nesse quarto, nessa noite, ele me faz repousar, repousar. Não se esforçar para descansar, não tentar dormir, repousar. O pastor cria as condições. Você apenas cede, você apenas permite, você apenas recebe o descanso que já está sendo oferecido nesse exato momento. Pastos verdejantes, pastos de descanso. Você está nos pastos agora, não num campo de batalha, não num lugar de prova, num pasto de descanso, onde a ovelha pode deitar, onde o medo pode ir embora, onde o corpo pode ceder, porque o pastor está aqui. E a presença do pastor é o que transforma qualquer lugar em pasto de descanso, águas tranquilas, águas de quietude. Ouça o silêncio ao seu redor, não o silêncio vazio, o silêncio cheio, cheio de presença, cheio de cuidado, cheio de quietude. Águas que não se movem, que não fazem barulho, que não assustam, que apenas existem, calmas, quietas, esperando para que você possa beber sem medo. Pode beber agora, pode receber essa quietude, pode deixar que ela entre por cada respiração, por cada momento que passa, por cada pensamento que vai embora.
Ele restaura a minha alma. Restaura, traz de volta o que foi embora com o cansaço, o que saiu com as perdas, o que ficou pelo caminho. Está sendo trazido de volta agora, suavemente, enquanto você descansa, enquanto o corpo afunda um pouco mais, enquanto a mente solta um pouco mais. O pastor foi buscar e está trazendo de volta. Agora, esta noite, tu estás comigo. Não ele está comigo. Tu, presente, imediato, aqui, no vale mais escuro, na noite mais longa, no silêncio mais profundo. Tu estás comigo. Não há lugar onde essa presença não alcance. Não há noite que ela não habite. Não há silêncio que ela não preencha. Tu estás comigo, agora, aqui, nesse quarto, nessa respiração, nesse momento. A vara que protege, o cajado que resgata, sempre presentes, sempre equipados, para o que vier. Você está protegido agora. Não há predador que alcance. Não há buraco profundo demais. O pastor está aqui, com vara e cajado, vigilante, presente. Nunca dormindo, nunca se distraindo, sempre cuidando. O meu cálice transborda. Não está vazio, não está pela metade. Transbordando, mesmo nessa noite, mesmo nesse silêncio, mesmo nesse cansaço, o cálice transborda, com presença, com cuidado, com paz que não precisa de circunstâncias perfeitas, com amor que não depende de mérito, com o exede que persegue, que vai atrás, que alcança, que não desiste. Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias, incluindo este, incluindo amanhã, incluindo os dias que ainda não chegaram. O bem vai atrás, a misericórdia vai atrás, o resede vai atrás. Você não precisa correr para alcançar, não precisa merecer para receber, não precisa ser diferente do que é. Apenas estar, apenas ser, apenas descansar, e habitarei na casa do Senhor para sempre, não esta noite apenas, não enquanto durar o salmo, para sempre. Você está na casa do Senhor agora, não num lugar distante, aqui. Onde o pastor está é onde a casa é, e o pastor está aqui, nesse quarto, nessa noite, nesse silêncio. A casa do Senhor é onde você está agora. Pode soltar tudo agora, pode descansar agora, pode deixar o pastor cuidar do que ainda precisa de cuidado, enquanto você dorme, porque o pastor não dorme. Você pode, o pastor vigia, você descansa, o pastor cuida, você recebe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nem paz, nem presença, nem cuidado, nem amor, nem descanso, nada me faltará. Esta noite, apenas sendo, apenas descansando, apenas existindo, aqui, agora. Nos pastos de descanso, perto das águas quietas, com o pastor presente, com o cálice transbordando, com o resede te seguindo para sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixa essas palavras existirem ao seu redor agora, não como texto, não como memória, como presença viva, como realidade desta noite. O pastor que cuidou de Davi no vale é o mesmo que está aqui agora. Não mudou, não envelheceu, não se cansou, não se distraiu. 3.000 anos depois, as mesmas palavras, a mesma promessa, o mesmo pastor, e você está aqui, esta noite, ouvindo, talvez não por acidente, talvez porque o pastor sabia que você precisava ouvir isso hoje, que havia algo no seu dia que precisava ser acolhido, que havia um peso que precisava ser pousado, que havia uma preocupação, que precisava de um pastor
E Ele providenciou esse momento, este silêncio, esta noite, estas palavras. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum. Pensa no vale que você atravessou hoje. Não precisa ser algo dramático. Pode ser apenas o cansaço, a pressão, a incerteza, o peso de ser responsável por tantas coisas, o peso de não saber o que vem pela frente. Isso também é vale, e o pastor também está nesse vale. Tu estás comigo, a vara que afasta o que ameaça, o cajado que resgata quando você escorrega, presentes, esta noite, para o que vier. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Os problemas não sumiram. As responsabilidades ainda existem. O amanhã ainda chegará com suas demandas. Mas esta noite, há uma mesa preparada para você, com seu nome, nesse silêncio, nessa presença, nesse descanso que está sendo oferecido agora, gratuitamente, sem mérito, sem esforço. Apenas receba. O meu cálice transborda. Não está vazio, não está pela metade, transbordando, com paz, com presença, com o Ezed que persegue, que vai atrás, que não desiste, que está aqui agora. Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias, incluindo amanhã, incluindo os dias mais difíceis que virão, incluindo os dias que você não consegue imaginar ainda. O bem vai atrás, a misericórdia vai atrás. Você não precisa correr para alcançar, apenas caminhar. O pastor cuida do resto, e habitarei na casa do Senhor, para sempre, para sempre. Não esta noite apenas, para sempre. Você está na casa do Senhor agora. Onde o pastor está, é onde a casa é. E o pastor está aqui, nesse quarto, nessa noite, nessa respiração que vai e volta, suave, natural, sem esforço. Pode afundar um pouco mais agora. Pode soltar um pouco mais. Pode deixar o peso ir embora. Pode deixar o pastor cuidar do que ainda precisa de cuidado enquanto você descansa. Porque o pastor não dorme. Você pode. O pastor vigia. Você descansa. O pastor cuida. Você recebe. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará esta noite, agora, aqui, com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Vale da sombra da morte, em hebraico, Tsalmavet, sombra de morte, trevas densas, o lugar mais escuro que existe. E Davi não diz se eu passar pelo vale, diz quando eu andar pelo vale. Quando, não se, quando, o vale vai aparecer, para todos, para você, para mim, para Davi, para todo ser humano que já existiu. O vale é parte da jornada, não é desvio, não é punição, não é sinal de abandono, é parte do caminho. E o Salmo não promete que você vai desviar do vale. Promete que você não vai andar sozinho nele. Não temerei mal nenhum. Não porque o vale não seja real, não porque o perigo não exista, mas porque tu estás comigo, tu. Aqui está a virada, o momento que os estudiosos hebraicos chamam de o instante mais íntimo de toda a poesia bíblica. Até aqui Davi fala sobre Deus. Ele me faz repousar. Ele me guia, ele restaura. Terceira pessoa, sobre ele, descrevendo ele. E então no versículo 4, no momento mais escuro, no vale mais profundo, algo muda. Tu estás comigo, não ele está comigo. Tu. É como se Davi estivesse escrevendo e de repente percebesse que Deus estava no quarto e parasse de escrever sobre ele e olhasse diretamente e dissesse: tu estás comigo, presente, imediato. Pessoal, e isso é teologia profunda disfarçada de poesia, porque no momento mais escuro, Deus não some, fica mais próximo,
próximo demais para ser descrito na terceira pessoa, próximo o suficiente para ser tu. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dois instrumentos, dois propósitos: a vara curta, pesada, para afastar predadores, para proteger, para defender. O pastor usava a vara para golpear o leão, para afastar o lobo, para proteger a ovelha de tudo que ameaçava de fora. O cajado, longo, com gancho na ponta, para guiar, para resgatar. Quando a ovelha caía numa fenda, o pastor usava o cajado para pescá-la, para tirá-la do buraco, para trazê-la de volta ao caminho. Proteção e resgate, defesa e direção. Dois instrumentos, um pastor, sempre presente, sempre equipado, para o que vier de fora e para o que vier de dentro. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Na presença dos inimigos, não depois que os inimigos forem embora, não quando tudo estiver resolvido. Na presença deles, o banquete não espera a paz perfeita. A mesa é preparada em meio ao conflito. A refeição acontece com os inimigos à vista. Isso é libertador, porque às vezes esperamos que tudo melhore, para então receber as bênçãos de Deus. Esperamos que os problemas sumam, para então ter paz. Esperamos que os inimigos partam, para então sentar à mesa. E o Salmo diz: não, a mesa está preparada agora, com os inimigos ainda lá, com os problemas ainda presentes, com o conflito ainda real. A paz de Deus não é ausência de problemas, é presença de Deus em meio aos problemas. Unges a minha cabeça com óleo. Unção com óleo era a prática do pastor. No fim do dia, quando as ovelhas voltavam para o aprisco, o pastor examinava cada uma, verificava feridas, verificava parasitas, verificava arranhões do dia e aplicava óleo para curar, para proteger, para preparar para o próximo dia. E Davi está dizendo: ao fim desse dia longo, ao fim desse vale difícil, o pastor me examina, vê as feridas que o dia deixou e cuida com óleo, com atenção, com cuidado individualizado. Não tratamento em massa, cuidado individual para as feridas específicas que você carrega, para o dia específico que você teve, para a noite específica que está chegando. O meu cálice transborda, não está cheio, transborda. Mais do que suficiente, mais do que necessário, transbordando. Davi no vale, Davi em fuga, Davi sem trono, Davi sem filho, Davi sem cidade, e mesmo assim, meu cálice transborda, não porque as circunstâncias melhoraram, porque o pastor está presente. E a presença do pastor transforma qualquer cálice em cálice que transborda. Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Seguirão. Em hebraico, hadaf. A mesma palavra usada para perseguir, para caçar, para ir atrás sem desistir. O bem e a misericórdia não caminham na frente, não estão à distância, perseguem, vão atrás, alcançam. E a palavra misericórdia aqui é hesed, o amor leal de aliança, o amor que não abandona, o amor que permanece mesmo quando tudo desmorona, o amor que existia antes de Gênesis, o amor que existirá depois de tudo. Esse amor te persegue, vai atrás de você, todos os dias, sem exceção, sem descanso, sem desistência, e habitarei na casa do Senhor, para sempre, para sempre. A última palavra do Salmo, a declaração final de Davi, no meio da fuga, no meio do vale, no meio da perda, para sempre, não provisoriamente, não enquanto as coisas melhoram, para sempre, porque o pastor não tem prazo de validade, a presença não é temporária, o cuidado não termina e a casa do Senhor não tem fim.
E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir esta noite, que o vale não é o fim da história, que o pastor está no vale, que tu estás comigo agora, aqui, nessa noite, nesse silêncio, nessa escuridão suave que vai ficando mais acolhedora. A cada respiração, a cada momento que passa, a cada palavra que pousa,